Capítulo 205. Uma notícia ainda mais chocante. O que? Velho York, você está brincando comigo. Você deve estar bêbado. Esse tipo de coisa nunca aconteceria. As pessoas na taverna começaram a gritar. Embora, sendo mercenários, e tivessem visto muitas coisas bizarras, eles ainda não podiam acreditar no que aquele homem corpulento acabara de dizer. Que tipo de homem era o Cavaleiro do Sol Dourado, um dos 10 cavaleiros da execução do Palácio do Cavaleiro Imperial? O extremamente talentoso e absolutamente lindo, renomado em todo o Império, Cavaleiro do Sol Dourado que havia matado incontáveis desafiantes com sua lança dourada. Os rumores diziam que o Cavaleiro do Sol Dourado possuía fortes poderes que quase rivalizavam com um guerreiro de 6 estrelas em uma idade tão jovem. Como poderia este assim chamado melhor lutador da nova geração ser derrotado pelo rei de um reino subsidiário? Isso quase soou como uma história da compilação de contos de fadas As Mil e Uma Noites. O cara alto e corpulento tomou outro gole do vinho, esticando o pescoço e respondeu: como isso não é possível? Isso não é um segredo. Já se espalhou na capital sagrada. Algumas pessoas até testemunharam que o Cavaleiro Dourado foi espancado até ficar inconsciente e só então foi levado por seus cavaleiros de volta ao Palácio dos Cavaleiros. Dizem que o chefe dos cavaleiros Akinfeev ficou furioso. E hoje em dia, todas as forças proeminentes da capital sagrada, pelo menos as que se consideravam capazes de ter um tiro decente, começaram a se preparar secretamente para ganhar desse inigualável poderoso rei do reino subsidiário porque talvez seja real. As pessoas viram que velho York estava contando a história de forma convincente e gradualmente se tornou menos duvidosa. Oh, eu sei. Deve ser uma espada. Apenas uma espada tem o poder de derrotar o Cavaleiro Dourado. Alguém ficou subitamente iluminado, pensou ter descoberto a resposta certa e gritou com orgulho. Outras pessoas na taverna ouviram e ecoaram em resposta. Eles também concordaram com essa resposta. Se de todo o Império você tivesse que nomear um de um reino subsidiário que poderia derrotar o Cavaleiro do Sol Dourado, essa pessoa deve ser uma espada. Ah, não, você está completamente errado. Jin, sua cabeça está quebrada. Eu já te disse, é o rei de um reino subsidiário que derrotou o Cavaleiro Dourado. Uma espada não foi canonizado como um rei ainda, ele é apenas um príncipe. Ok, esqueça, nem tente porque você não vai conseguir. O cara que derrotou o Cavaleiro Dourado, na verdade era apenas um rei do reino subsidiário de nível 6 que nunca revelou seu talento. O homem alto finalmente revelou a verdade. O rei de um reino subsidiário de nível 6. Velho York, você se tornou retardado depois de ser espancado por sua esposa. O homem grande ficou aparentemente agitado, esticando o pescoço e gritando: não, seu cérebro é que foi esmagado. O cérebro de toda a sua família está danificado. Isso não pode ser mais real. Eu nunca entenderia errado. No entanto, o grupo de mercenários explodiu em nada além de gargalhadas e risos. As palavras do homem pareciam tão ultrajantes. Dificilmente ninguém mais confiava nele. Sentado em silêncio ao lado da multidão que ria, Fei, ao contrário, dificilmente poderia apreciar o humor. Em vez disso, ele ficou cada vez mais ansioso ao longo do desenrolar da história. Em uma tentativa vã de se acalmar, ele acariciou seu queixo repetidamente e ficou verdadeiramente surpreso. Faz apenas 4 dias desde a minha batalha com o Cavaleiro Dourado na montanha da Torre Dupla. Como as notícias se espalharam tão rápido? O mais bizarro foi que as palavras se originaram de São Petersburgo, todo o caminho de volta ao portão das águas termais. Isso foi de fato estranho. Angela e a loira Loliema não conseguiram se conter e riram ao lado. As duas garotas certamente sabiam tudo sobre a batalha da montanha da Torre Dupla. Vendo que as pessoas na taverna não acreditariam, Emma, com os olhos arregalados e as sobrancelhas erguidas, quase pulou da cadeira em uma tentativa de defender a verdade, mas foi interrompida por Angela, que apertou as mãos de Emma e sutilmente balançou a cabeça dela.
Emma não teve escolha a não ser sentar-se relutantemente com os dentes rangendo, encarando ferozmente as pessoas ao seu redor com raiva, como se todos aqueles que não acreditavam que Fei derrotasse aquele cavaleiro dourado fossem todos seus inimigos. Ei mano, se você não se importa em perguntar, onde você ouviu todas essas histórias? Foi tudo um boato? Fei, em um esforço para investigar, deliberadamente bateu na maita para perguntar a esse cara simples e honesto. Como isso pode ser um boato? Irmãozinho, isso foi anunciado publicamente pelo grupo Mercante Soros em São Petersburgo. O rosto de Orc ficou vermelho de impaciência. Ele bateu na mesa e levantou-se levantando a voz. Se você não acredita no que eu disse, a fonte, o grupo Mercante Soros, deve ganhar sua confiança. Apenas mais alguns dias, as notícias serão definitivamente passadas para o portão das águas termais. E a notícia divulgada pelo grupo Mercante Soros foi muito detalhada. O misterioso mestre que derrotou o Cavaleiro do Sol Dourado foi o rei do reino subsidiário de nível 6, Chambord, cujo nome é Alexander. Uau! O grupo Mercante Soros anunciou a notícia? Parece legítimo, soa mais convincente agora. Se foi lançado pelo grupo Mercante Soros, então pode ser verdade. Eu não posso acreditar que a partir de um pequeno reino subsidiário de nível 6 surgiu uma figura tão heróica. Depois de Orc complementar sua história com o grupo Mercante Soros, a multidão na taverna finalmente se convenceu progressivamente. De fato, uma organização tão poderosa e autoritária como o grupo Mercante Soros nunca falaria besteiras ou faria fofocas com questões tão importantes quanto isso. Afinal, a virtude que os mercadores valorizavam era ser confiável. Nenhum grupo de mercadores poderia ser considerado confiável se eles fossem pegos espalhando informações cruciais e falsas. Nem sequer uma vez. Durante as dezenas de anos de criação do grupo Mercante Soros, tal escândalo nunca aconteceu antes. Até agora, Fei finalmente descobriu o que aconteceu. O gerente do grupo Mercante Soros, Harriet Knapp, e o grupo Mercante Soros seguiram o exército de expedição de Chambord e testemunharam a batalha na Montanha das Duas Torres. Não havia dúvida de que o motivo pelo qual a história circulava de maneira tão elaborada de São Petersburgo para o portão das águas termais, era tudo por causa dos oleodutos especiais grupo Mercante Soros de Knapp. A única coisa estranha era, porque o grupo Mercante Soros teve que trombetear e anunciar essa história? Talvez como empresário ganancioso, eles vissem o potencial de lucrar com isso. Fei capturou o excêntrico primorosamente. À medida que a discussão na taverna se tornava mais intensa, os interesses de todos estavam voltados para o misterioso mestre, o rei de Chambord. As duas garotas sentadas ao lado de Fei riram com as bocas cobertas, ouvindo todos os suspiros de admiração da multidão e sentindo-se tão orgulhosas ao ver Fei sorrindo calmamente ao lado da mesa. Era difícil para eles se controlarem e não dizer a todos que o mestre misterioso que derrotou o Cavaleiro do Sol Dourado estava sentado bem aqui na frente dos olhos de todos. Vendo que as pessoas finalmente confiaram nele, York sorriu com complacência. Ele abaixou a cabeça e tomou um grande gole de quase meio copo de cerveja. Ele limpou a cerveja na barba e de repente bateu na mesa pesadamente. Ele não começou a falar até que chamou a atenção de todos. Na verdade, o Cavaleiro do Sol Dourado sendo espancado não foi a notícia mais sensacional da capital sagrada. Houve outro evento que aconteceu na capital. Se eu lhes disser, todos vocês se sentirão espantados. Uau, houve notícias mais chocantes. Diga-nos, vamos. Alguém insistiu com ele, impaciente. York ficou satisfeito com a reação. Ele olhou ao redor, pacientemente esperando que a tensão aumentasse. Então ele desdobrou seu sorriso e finalmente começou a falar, em um tom moderado e deliberado. Há cerca de 10 dias, o santo guardião marcial de Spartak, do nada, declarou oficialmente a Santa Carta de Desafio Marcial ao mestre Krasikuk. Santa Carta de Desafio Marcial? De jeito nenhum. O que esses bastardos idiotas de Spartak querem fazer? Eles querem provocar uma guerra? Rápido, velho York, como o senhor Krasik respondeu. Que Deus nos abençoe, algo grande como isto aconteceu.
Talvez a guerra vai realmente começar. As palavras de York, esse homem alto e corpulento, poderiam ser verdadeiramente qualificadas como de tirar o fôlego. A barulheira agora se tornava insuportável, como se alguém jogasse um punhado de sal em uma panela gordurosa, uma explosão repentina e maciça. Mesmo os grupos que eram mais reservados antes e reticentes não podiam mais manter suas posturas, seus queixos caíam e os olhos se abriam. Esta informação foi realmente surpreendente. A aparição da Santa Carta de Desafio Marcial foi um acontecimento absolutamente surpreendente em todo o Império. Não só representou a chegada de um duelo final entre duas superpotências, mas também implicou um conflito de rivalidade cara a cara a um nível sem precedentes, entre o poderoso Império Zenith e o grande Império Spartak. Seguindo a tradição do antigo continente Azeroth, o destino dos dois impérios estava agora baseado na batalha final entre seus santos guardiões marciais. A Santa Carta de Desafio Marcial era como uma providência ou um capricho dos deuses, poderoso, incontestável e imortal. Ninguém no continente poderia resistir a contemplar os resultados. Em comparação, a derrota do Cavaleiro Dourado não era mais tão significante quanto costumava ser. O Império Spartak realmente foi longe demais. Senhor Krasik decapitará definitivamente esse desafiante e imprudente o santo guardião marcial do Império Zenith. Krasik, que havia sido promovido como elite do nível Lua por 10 anos, era sem dúvida o lutador número 1 do Império, o santo guardião do Império e o ídolo absoluto dentro dos milhões de jovens guerreiros. Todos os outros impérios ficaram maravilhados com a Santa Montanha Marcial por causa dele e ninguém se atreveu a competir. E, no entanto, finalmente, Krasik foi desafiado por outro império. 2 meses depois, no topo da Santa Montanha Marcial de São Petersburgo, a lua demoníaca estará suspensa no céu, e os dois santos lutarão até a morte. York terminou seu copo de cerveja, colocando pesadamente sobre a mesa de madeira e depois gritou para a multidão. Notícias deste evento já foram espalhadas perto da capital. Eu acredito que qualquer lutador que tenha coragem estará lá para observar e torcer pelo santo marcial do Império quando chegar a hora. Certamente estarei lá. Alguém já estava impaciente. Eu também. Somente aqueles que foram criados por duendes perderão essa questão. Fei viu a atmosfera agitada na taverna. De repente se sentiu animado com a batalha dos dois santos, que acontecerá na Santa Montanha Marcial 2 meses depois. Esta será uma batalha até a morte entre as elites de nível Lua e uma grande chance de conhecer o nível exato de força de todos os especialistas do continente. Será emocionante antecipar que tipo de cena surpreendente acontecerá lá. Depois de ouvir a multidão por um tempo, Fei viu que o dia estava quase no fim. Ele chamou o proprietário da taverna para pagar a conta e estava pronto para sair. Ei, irmãozinho, muito obrigado por me deixar sentado aqui, ou então eu não poderia aproveitar o bom vinho de hoje. Que tal convidar você e aquelas duas garotas bonitas para outra rodada de bebidas? York disse e se levantou, chamou a garçonete para trazer 4 copos de cerveja escura, 3 na frente de Fei e as 2 meninas. O quarto foi empurrado na frente de um garotinho de pele escura que estava sentado em silêncio por um tempo. York empurrou o garotinho. Felipe, não seja louco, seja homem. Levante-se e termine este copo. O garotinho não sabia o que fazer e mostrou um sorriso tímido. Ele pegou o copo de ferro e se levantou. Neste momento, um som estridente ocorreu. A porta de madeira da taverna foi empurrada com força. Atrás da porta entraram várias figuras desenfreadas. Eles entraram de forma imprudente. O chefe do grupo parecia que estava procurando alguma coisa. Ele olhou em volta rapidamente, virou-se e sussurrou alguma coisa. Depois de ver Fei e as 2 garotas, ele sussurrou para o jovem bem vestido atrás dele com brilho nos olhos. Com um sorriso, o jovem caminhou até a mesa, cheirou com desgosto, e encarou tanto York quanto um menino tímido. Ele gritou com desdém: "Vá embora, vocês 2 mercenários inferiores! Quem diabos são vocês para sentar com lindas damas em uma mesa?"